O que acontece quando apenas um gêmeo siamês quer ser separado? Minha irmã gêmea e eu passamos 16 anos grudadas, dividindo um fígado, enquanto nossos pais recebiam 13 mil reais por mês para que médicos estudassem a gente. Quando o médico finalmente disse que dava para separar, minha irmã cravou as unhas nas nossas costelas e sussurrou: "Eu vou morrer sem você." Depois disso, meus pais instalaram uma tranca do lado de fora da porta do porão e disseram que era só até eu parar de deixar minha irmã nervosa. A grana começou a chegar quando ainda éramos bem pequenas. 8 mil do centro médico, 5 mil de um fundo de pesquisa e uns trocados de revistas que compravam nossos exames. No dia em que viramos caso de estudo, mamãe largou o segundo emprego e passou a atualizar toda semana a planilha com o nosso valor. Antes dos 10 já tínhamos saído em 17 artigos. Vanessa adorava quando chamavam a gente de especiais. Enquanto isso, eu memorizava todas as saídas dos hospitais. Quando a doutora Lauren disse que a separação era possível, senti uma esperança de verdade pela primeira vez em anos. Mas Vanessa só apertou nossas costelas e falou com a voz tremendo: "A gente não vai fazer isso. Eu vou morrer sem você. Meus órgãos não sabem funcionar sozinhos." Mamãe só apertou os papéis do instituto, mais 75 mil garantidos por mais um ano de exames, e disse para a doutora Lauren bem calma: "As meninas não estão prontas para uma mudança dessas." Mas eu nem tinha aberto a boca. Naquela noite, Vanessa encostou a testa na minha e sussurrou: 60% dos gêmeos separados têm falência de órgãos. Mamãe me mostrou os mesmos estudos de sempre. Eu já sabia que eram antigos, casos de gêmeos ligados pelo coração. Nosso caso era diferente. Só fígado, umas costelas, uns vasos. Nada que não desse pra separar. Nada que fosse matar ninguém. E Vanessa sabia disso. Eu já tinha visto o histórico dela no Google. Agora, a porta do porão trancava por fora. "É só até você parar de deixar sua irmã nervosa", papai falou, instalando a fechadura. Toda vez que eu falava em cirurgia, Vanessa começava a hiperventilar, agarrava o peito, dizia que não conseguia respirar. O pessoal da pesquisa ganhava 3 vezes mais para medir crises de pânico em gêmeos siameses. Cada ataque era mais dinheiro. Comecei a anotar tudo. 3 estudos em andamento, 6 congressos por ano, matéria nova na revista especializada. Só no ano passado levamos para 14 universidades, e em cada uma Vanessa adorava contar nossa história. "A gente não é 2 pessoas", dizia, apertando minha mão até eu não sentir mais os dedos. "Somos uma pessoa só com 2 mentes." Os estudantes anotavam, os pagamentos caíam e eu sorria até doer. "O que vai ser de mim?" Vanessa sussurrava no escuro, o hálito quente no meu ouvido. "Quando a gente se separar, quem vai me lembrar de respirar? Quem garante que meu coração vai continuar batendo?" Ela aprendeu a sincronizar a respiração com a minha, a alinhar os batimentos quando encostava em mim. Às vezes eu prendia a respiração só pra ver se ela percebia, e sempre percebia. "Viu?" Ela arfava. "Eu preciso de você." Só que uma vez, achei que ela estava dormindo, mas ouvi Vanessa respirando sozinha, tranquila, por horas. Faltavam 3 meses pro nosso aniversário de 18 anos. Mamãe já tinha nos inscrito num estudo de 5 anos sobre adaptação de gêmeos adultos unidos, e o contrato dizia que o dinheiro só vinha se continuássemos grudadas. Papai me mostrou isso como quem ameaça. Vanessa passou a dormir com o braço enrolado no nosso ponto de ligação e chorava baixinho se eu mexia de noite. "Treina ficar sozinha", falei um dia. Ela ficou 3 dias sem falar, só cantarolando as mesmas 4 notas até eu implorar para parar. A cirurgia de separação era segura. 98% de sucesso em casos como o nosso. Decorei as estatísticas, escondi as impressões embaixo do colchão. Vanessa encontrou e comeu as folhas uma a uma, olhando nos meus olhos. "Agora acabou a mentira", disse ela, com papel entre os dentes. Ficou com a boca azul da tinta por dias. Naquela noite, contou pros nossos pais que eu queria me livrar dela. Mamãe instalou uma babá eletrônica no porão. "Pra sua segurança", explicou, mas só ligava quando Vanessa chorava. E ela aprendeu a chorar sob comando, soluços tão fortes que sacudiam nossos corpos. "Ela quer me cortar fora", gritava. "Ela quer me deixar vazia." Faltavam 2 meses e 23 dias pra liberdade, a não ser que ela descobrisse meu plano, achasse o celular escondido, as mensagens pra doutora Lauren, os papéis de emancipação que eu preenchia, letra por letra, enquanto ela dormia. Vanessa começou a tomar calmante, triturava o remédio no nosso jantar para nos apagar juntas. Mas eu aprendi a vomitar em silêncio, rapidinho, antes que o sono chegasse. "Juntas pra sempre", Vanessa murmurava no sono induzido, enrolando os dedos no meu cabelo. Igual mamãe prometeu. O porão ficou cheio de desenhos dela. 2 meninas com uma só sombra, corações ligados por veias vermelhas de giz de cera. Em todos, uma menina sorria. A outra não tinha rosto nenhum. Eu já tinha escolhido qual delas eu seria. O celular vibrava escondido sob a roupa, bem onde Vanessa não podia sentir. A doutora Lauren respondeu. Meu coração disparou enquanto eu esperava Vanessa cair no sono fundo do calmante antes de olhar a mensagem. "Equipe jurídica analisando seu caso. Continue documentando tudo." Apaguei na hora e ainda limpei a lixeira. Vanessa ficou boa demais em rastrear meus passos digitais quando fingia dormir. Os papéis de emancipação estavam quase prontos, escondidos dentro do forro de um bichinho de pelúcia que ela achava assustador desde pequena. Faltava só mais uma assinatura falsa da mamãe. Vanessa se mexeu do meu lado, murmurando sobre exames de sangue. Mesmo dormindo, seguia atuando.
Comecei a marcar o tempo dos episódios de fala noturna. Sempre 20 minutos depois dos passos da mamãe passarem por cima. Tempo exato para ela se ajeitar e ouvir a filha angustiada pelo monitor. Na manhã seguinte, Vanessa acordou agarrada ao nosso ponto de ligação e já começou a ofegar de propósito. Mamãe desceu correndo em segundos, ainda de roupão, abraçando a caneca de café como se fosse uma joia. A Universidade de Michigan tinha acabado de aumentar a oferta em 20% pelos direitos exclusivos de imagem do nosso ponto de separação. Ela ficou a noite toda tentando se afastar de mim, reclamou Vanessa, os olhos marejados, sem deixar as lágrimas caírem. Ela treinava esse truque no espelho do banheiro quando achava que eu não percebia. Senti como se tudo dentro de mim estivesse desligando. Mamãe passou a mão pelo cabelo da Vanessa, e a aliança dela reluziu sob a luz fria do porão. Era o anel novo, que ela comprou no ano passado, depois que o Instituto Nacional de Saúde começou o estudo com gêmeos. Talvez seja a hora de aumentar sua medicação para ansiedade, querida. O Dr. Morrison disse que pode receitar algo mais forte. Controlei minha respiração, acompanhando o ritmo da Vanessa, para não chamar atenção. O Dr. Morrison era o psiquiatra que me diagnosticou com transtorno obsessivo de separação, numa consulta rápida por vídeo que mamãe gravou escondida. O nome dele estava em metade dos papéis que garantiam nossa permanência ali no porão. A sensação de puxão está piorando, Vanessa disse, pressionando a mão nas nossas costelas. Às vezes, nem sei mais qual batimento é o meu. Isso quase me fez rir. Notei que na semana passada, ela ficou treinando uns padrões de respiração estranhos, querendo bagunçar nosso ritmo. Desistiu quando comecei a cantar músicas de musical, só para me manter no compasso. Mamãe foi embora depois de fazer eu prometer que seria mais cuidadosa nos meus movimentos. Assim que o barulho dos passos dela sumiu, as lágrimas da Vanessa secaram na hora. Ela pegou o celular, o mais moderno, presente do pessoal de Johns Hopkins, porque era a queridinha do estudo. O pessoal do documentário quer entrevistar a gente mês que vem, avisou, rolando os e-mails. Estão oferecendo 50 mil pelos direitos exclusivos da nossa história. Fiquei olhando enquanto ela digitava a resposta, topando na hora, assinando nossos nomes com a maior naturalidade. Ela imita minha assinatura desde os 12 anos. Começou com as autorizações das excursões que eu nunca quis fazer. Sabe o que é engraçado? Ela falou, sem tirar os olhos do celular. A doutora Lauren ligou para mamãe ontem. Disse que estava preocupada com umas mensagens estranhas sobre nosso caso. Mamãe respondeu que a gente tinha mudado de hospital. Meu estômago virou, mas continuei ali, dobrando roupa, separando as peças em montes que nunca iam se separar de verdade. O celular escondido parecia queimar na minha pele. Quem será que tentaria falar com nossa médica sem os pais saberem, hein? Vanessa seguiu, com aquela voz leve, quase de deboche. Seria uma burrada, você não acha? Ainda mais com a mamãe tendo todos os direitos até a gente fazer 18. Ela estava sondando, mas não tinha certeza de nada. Foquei em juntar os pares de meia, percebendo que Vanessa agora só comprava iguais às minhas. Impossível saber de quem era cada uma. Mais uma forma sutil de apagar a linha entre nós. Naquela tarde, a equipe da Columbia chegou para a avaliação mensal. Vanessa mudou na hora que eles entraram. Ficou frágil, grudada em mim como se só eu pudesse segurar o mundo dela. Aprendi a fazer meu papel também. A irmã egoísta que não entende o tal laço sagrado. A sincronia é impressionante, murmurou a doutora. Jackson de olho no tablet com nossos sinais vitais. A diferença entre os batimentos delas nunca passa de 2 por minuto. Vanessa apertou minha mão com nosso código. 2 toques curtos, um longo, o sinal para respirarmos juntas. Obedeci, sabendo que as câmeras estavam gravando, que tudo aquilo ia ser analisado depois, quadro a quadro. A gente começou a meditar juntas, disse Vanessa, com aquela voz doce, quase sonhadora, para se preparar para uma vida inteira de conexão, a doutora. Jackson anotava tudo enquanto a assistente preparava os testes. Sempre as mesmas perguntas, só para mostrar como nossas mentes teriam se fundido. Vanessa já decorou minhas respostas e repete igualzinho, para reforçar o teatro do elo psíquico. Qual sua primeira lembrança? Tem algo muito estranho nesse show médico todo calculado. Os valores exatos de cada instituição, a planilha da mamãe acompanhando nosso preço como se fôssemos investimentos, não filhas. A sala das borboletas no museu, respondi de verdade. As monarcas amarelas pousando no nosso ombro. A minha também, Vanessa respondeu na mesma hora, mas eu sabia que a lembrança dela era ter quebrado minha boneca favorita e botado a culpa no gato. A gente lembra de tudo juntas. A equipe trocou olhares, já calculando quanto essa sincronia renderia na próxima rodada de dinheiro. Sorri e entrei no jogo, pensando no advogado que a doutora Lauren recomendou, especialista em autonomia médica. Naquela noite, Vanessa inventou uma nova rotina. Esperava eu quase dormir, aí se agitava, arfando como se fosse sufocar. Na primeira vez me preocupei. Na quinta, já tinha virado teatro. Mamãe colocou sensores de movimento ligados direto no celular dela, só para saber se mexemos muito de noite. Estou morrendo, Vanessa sussurrou na altura certa para o monitor ouvir. Cada vez que você se afasta, eu morro um pouco. Queria dizer que já tinha visto os exames dela, aqueles que ela achou que tinha escondido. Os órgãos dela estavam perfeitos, em alguns pontos até melhores que os meus. O perigo era só perder a fonte de renda. Faltavam 2 meses e 20 dias. No dia seguinte, veio o novo pesadelo. Mamãe anunciou que íamos para um lugar mais seguro, por nossa própria proteção. Uma clínica particular, monitoramento 24 horas. O folheto era um prédio branco, impecável, sem janela no térreo. É pro bem de vocês, disse papai,
sem conseguir me encarar. O Instituto de Anomalias Pediátricas vai bancar tudo. Vocês vão ter equipe médica só pra vocês. Vanessa bateu palmas como criança em dia de Natal. A gente vai ter um quarto maior? Podemos decorar do nosso jeito? Fiz as contas rapidinho. A mudança era dali a 3 semanas. Se eu fosse fugir, tinha que ser antes. Depois, cercada de profissionais pagos pra manter a gente grudada, nunca mais escaparia. Naquela noite, enquanto Vanessa estrelava mais uma crise de falta de ar pro monitor, vasculhei a beirada do colchão atrás do celular. Só achei espaço vazio. O esconderijo tinha sido descoberto. Procurando alguma coisa? Vanessa sussurrou, o hálito quente no meu ouvido. Conversei com a doutora Lauren hoje. Ela estava toda preocupada com você. Disse que você andava mostrando sinais de angústia. Senti o sangue gelar. Vanessa continuou, a voz ainda doce, tranquila. Fica calma, contei pra ela que tava tudo bem, que você só se confunde às vezes, e esquece onde termina uma pessoa. Então ela tirou meu celular debaixo do travesseiro e balançou, fora do meu alcance. Mamãe ficou toda curiosa pra fuçar meu histórico de buscas. Aqueles montes de artigos sobre separações que deram certo, os e-mails pra advogados, tudo ali. Me joguei pra pegar o celular, mas a Vanessa já tinha arremessado ele pro outro lado do quarto, onde se espatifou na parede de concreto. O barulho chamou mamãe correndo, e a Vanessa, na hora, começou a hiperventilar e apertar o peito. Ela tentou me machucar! Ela arfou, misturando soluços bem teatrais. Disse que não ligava se eu morresse. Eu até tentei protestar, mas mamãe já estava pegando o sedativo, aquele das avaliações de estresse, que me deixava tão grogue que eu nem conseguia reagir depois. Quando a agulha entrou, vi a Vanessa sorrindo, mas não era aquele sorriso bonito pra câmera ou pros médicos, não. Era o sorriso de verdade, que me lembrava que a gente tinha o mesmo sangue, mas nunca o mesmo coração. 2 meses e 19 dias, se eu conseguisse durar até lá. O sedativo fazia tudo parecer debaixo d'água, mas eu me esforçava pra não apagar de vez. Mamãe falava ao telefone, a voz dela distante, indo e voltando. Sim, Dr. Morrison. Mais agressividade, sim. Talvez a gente precise antecipar o cronograma. Vanessa se encolheu do meu lado, encenando direitinho o papel de irmã traumatizada pra mamãe ver. Os dedos dela desenhavam palavras nas nossas costelas grudadas, escrevendo só pra mim. P-A-R-A-S-E-M-P-R-E. Fechei os olhos e comecei a bolar outro plano. O telefone tinha sumido, mas a doutora Lauren já desconfiava de alguma coisa. Os papéis da emancipação ainda estavam escondidos. Eu só precisava agir com mais cuidado, ser mais esperta. Tinha que virar o jogo pra cima da Vanessa. 2 meses e 19 dias. Eu ia conseguir. Eu precisava conseguir. O efeito do sedativo passou devagar, me deixando meio zonza, meio perdida. A Vanessa se ajeitou enquanto eu estava apagada, envolvendo nossos 2 braços bem no ponto de ligação, como se estivesse protegendo a gente de algum perigo invisível. Ela respirava no mesmo ritmo que eu, numa sincronia tão precisa que me dava arrepios. Mamãe ficou parada na porta do porão com a prancheta na mão, anotando tudo. O Instituto de Anomalias Pediátricas tinha pedido registros de comportamento de hora em hora, até a gente se mudar. Cada observação valia $50. Até meu sono dopado tinha preço. Testei devagar meus braços e pernas, sentindo o peso de sempre da Vanessa colada em mim. Ela se mexeu na hora, apertando forte as costelas. A encenação nunca parava, mesmo achando que ninguém via. Mas eu aprendi a enxergar além, a notar a precisão fria em cada movimento dela. Nos dias que vieram, a vigilância ficou ainda mais pesada. Mamãe instalou mais câmeras nos cantos do porão, as luzes vermelhas piscando sem parar. Papai passou fios pelas paredes, ligando tudo numa central lá em cima. Vanessa ajudou a testar os ângulos, garantindo que cada cantinho do nosso espaço estivesse no radar. Mantive a cara de quem aprendeu a lição, de irmã boazinha. Por dentro, minha cabeça rodava atrás de alternativas. O telefone tinha sumido, mas a doutora Lauren continuava desconfiada. Os papéis da emancipação ainda estavam bem escondidos no bichinho de pelúcia. Eu só precisava arranjar outro jeito de me comunicar com o mundo lá fora. Vanessa inventou uma nova rotina para os nossos exercícios. Ela tropeçava em momentos-chave, ficava ofegante e segurava o ponto de ligação. Mamãe corria para registrar tudo em vídeo e subir no portal de pesquisa. A Universidade da Pensilvânia tinha começado um estudo sobre coordenação em gêmeos conjugados. Cada tropeço valia ponto de dado. Eu fingia me preocupar, segurando a Vanessa com um cuidado ensaiado. Só que percebi que os tropeços só rolavam quando as câmeras estavam ligadas, e os suspiros tinham até ritmo. Ela treinava essa cena no espelho do banheiro, ajustando o tempo. Um dia, enquanto a Vanessa se distraía no celular, consegui dar uma olhada no calendário escondido debaixo do colchão. 17 dias para mudança. Minha chance estava se esgotando rápido. Precisava acelerar meus planos, mas sem dar bandeira. Qualquer deslize e mais uma rodada de sedativos vinha aí. As pesquisas intensificaram. Às vezes, 2 ou 3 grupos apareciam no mesmo dia, cada um pagando pela chance de analisar nossa condição de um jeito diferente. Vanessa se destacava nessas sessões, contando nossa história com emoção medida. Mudava a versão conforme o público, sempre realçando o que rendia mais simpatia e verba. Numa avaliação de Stanford, reparei numa coisa. A assistente da pesquisadora deixou o tablet destravado na mesa enquanto mexia nos equipamentos. A tela mostrava uma caixa de e-mails, quase me chamando. Se eu conseguisse mandar uma mensagem para a doutora Lauren, explicar o que realmente estava acontecendo. Mas Vanessa percebeu meu olhar. Pegou minha mão debaixo da mesa e apertou até doer. O sorriso dela nem tremeu respondendo às perguntas, mas as unhas cravadas na minha mão avisaram tudo. Naquela noite, ela me encarou no escuro,
O sussurro era baixo o bastante para escapar dos monitores, mas cortante. Ela tinha visto eu de olho no tablet, sabia o que eu estava pensando. Se tentasse de novo, ela contaria pra mamãe que eu estava querendo me machucar. Iam me sedar até a mudança, talvez até depois. Fiquei parada, sentindo a respiração dela no meu ouvido, os braços dela apertando a ligação possessivamente. Ela tinha evoluído no jogo, adivinhava meus passos antes de eu pensar em agir, mas eu também estava ficando mais esperta. Aprendi a esperar, a despistar, a fingir derrota enquanto tramava vencer. No dia seguinte, uma novidade. Dr. Jackson, da Columbia, voltou com uma proposta. Queriam gravar uma série documental acompanhando nossa rotina por um ano. O cachê era alto, suficiente para dar entrada na clínica nova que mamãe queria. Os olhos da Vanessa brilharam com a ideia das câmeras o tempo todo. Ela já planejava quais histórias contar, que sentimentos mostrar. Mamãe fazia conta, dedo nervoso na calculadora do celular. Mas eu só pensava na oportunidade. Uma equipe de documentário era gente de fora, sem ligação com mamãe. Se eu conseguisse dar um sinal, mostrar para eles o que de fato acontecia aqui dentro. A equipe chegou 3 dias depois. 2 cinegrafistas, uma técnica de som e o diretor, Marcos, que falava baixo, dizendo que queria captar nossa experiência de verdade. Vanessa logo conquistou todo mundo, contando histórias da nossa infância, metade verdade, metade cena bem ensaiada. Fiquei de olho na equipe, prestando atenção em cada detalhe das rotinas deles. A Seba, responsável pelo som, chamava atenção por ser diferente dos outros. Observava a gente com um olhar afiado, captando as nuances entre as histórias da Vanessa e minhas reações. Num intervalo, ela ajeitou o equipamento perto de mim e me lançou um olhar cheio de perguntas. Com o passar dos dias, criei um código discreto. Toda vez que a Vanessa começava com aquelas histórias ensaiadas, eu batucava os dedos na perna num padrão só nosso. Ninguém das câmeras percebia, mas quem fosse atento, notava. Siba logo começou a procurar esses sinais, e seu olhar ficava mais preocupado a cada gravação. Até a Vanessa percebeu que o clima no set tinha mudado. Ver minha irmã transformando consultas médicas em álbum de figurinhas, enquanto eu mandava sinais de socorro, era o ápice da rivalidade entre irmãs. Só que as consequências ali eram reais demais. Seba, a técnica de som, provavelmente foi a primeira a sacar que aquela história emocionante de gêmeas tinha mais alerta do que parque de diversão. A Vanessa intensificou o show, inventando novas camadas de dependência e medo, e começou a ter episódios durante as filmagens, se agarrando a mim e dizendo que se sentia desconectada. O diretor ficou fascinado, pediu closes das lágrimas dela, mas a Seba não tirava os olhos de mim. Numa cena dramática, quando a Vanessa falou que sentia meus pensamentos se distanciando dos dela, consegui murmurar 2 palavras enquanto a câmera focava nela. Me ajuda. No dia seguinte, Seba ajeitou o equipamento de outro jeito, criando um cantinho onde as câmeras não enxergavam, ao lado da mesa de som. Aproveitando que a Vanessa estava distraída com o diretor, Seba me passou um bilhete. Eu sei que tem algo errado. Do que você precisa? Meu coração disparou enquanto eu escondia o papel na mão. Aquela era a minha chance, mas eu precisava agir com muito cuidado. A Vanessa desenvolveu um faro assustador para perceber quando eu escondia qualquer coisa. Esperei até ela se empolgar falando sobre nossa ligação psíquica e escrevi. Entre em contato com a Dra. Lauren do hospital universitário. Diga que vão nos transferir em 11 dias. Por favor. Devolvi o bilhete para Seba enquanto ela mexia no som. Ela leu rapidinho e me deu um aceno quase imperceptível. Pela primeira vez em semanas, senti um fio de esperança. Mas a Vanessa era atenta demais para não notar minha mudança. Naquela noite, ela grudou em mim mais do que nunca, o braço apertando nossa ligação, e sussurrou histórias de gêmeos que morreram separados, de órgãos que esqueciam como funcionar sozinhos. Passou os dedos devagar pelo contorno das nossas costelas juntas, como se marcasse território. A equipe do documentário seguia voltando todo dia, e a Seba sempre dava um jeito de ficar perto de mim, usando gestos discretos e olhares para avisar que já tinha falado com a Dra. Lauren. A ajuda estava vindo, era só eu aguentar firme. Mamãe apareceu avisando que o caminhão da mudança estava marcado para a semana seguinte, mostrando fotos do nosso novo quarto na instituição, cheia de aparelhos embutidos nas paredes. Ali, teríamos tudo, sem nunca sair, sem nunca nos separar. A Vanessa ajudou a mamãe a arrumar tudo, embrulhando com todo cuidado seus desenhos de corações grudados. Agora, ela fazia uma série nova mostrando o que acontecia com a menina sem rosto quando ficava sozinha. As imagens eram perturbadoras, feitas para me desestabilizar, e ela pendurou tudo bem onde eu visse assim que acordasse. Faltando 5 dias para a mudança, gravaram o que seria a última sessão. Vanessa fez um discurso emocionante sobre a expectativa pelo novo lar, uma vida inteira de conexão e amor. O diretor elogiou tanto que já falava em indicação ao Emmy. Só que a Seba armou outro ponto cego com o equipamento, e enquanto a Vanessa recebia os elogios, Seba me mostrou a tela do celular. Mensagem da Dra. Lauren. Liminar judicial protocolada. Adie a mudança se possível. Equipe de prontidão. Eu precisava ganhar tempo. Naquela noite fiz algo inédito. Provoquei um dos episódios da Vanessa. Dei um tranco dramático no sono. Comecei a ofegar e segurei forte nossa ligação. Ela acordou na hora, confusa com minha imitação do ritual dela. Mamãe correu ao ouvir o barulho e eu chorei, usando exatamente as técnicas da Vanessa, dizendo que sentia algo estranho no nosso fígado, uma dor aguda que ia e vinha.
O rosto de mamãe empalideceu na hora. Qualquer problema podia diminuir nosso valor para a pesquisa. Na manhã seguinte, mamãe já tinha agendado consulta de emergência com 3 especialistas diferentes, e a mudança teve que ser adiada até os médicos liberarem. Vanessa me olhava desconfiada, reconhecendo as próprias táticas sendo usadas contra ela. O primeiro médico não achou nada, mas eu tinha aprendido com a Vanessa. Relatei sintomas vagas, difíceis de provar ou descartar. O segundo pediu mais exames, e o terceiro quis nos observar por vários dias. Vanessa tentou me desmentir, dizendo que estava tudo bem, mas mamãe não ia arriscar perder valor para os pesquisadores. Cada exame era um dia a mais uma chance para a equipe da Dra. Lauren agir. No dia da mudança, estávamos no hospital, esperando para fazer uma ressonância magnética. A Vanessa apertava minha mão com força, furiosa, mas sem poder me desmascarar sem se entregar também. Quem nos preparou para o exame era uma técnica que eu nunca tinha visto, mas ela se inclinou e sussurrou. Era colega da Dra. Lauren, e a equipe jurídica precisava de mais um dia. Eu conseguiria segurar? Apertei a mão dela uma vez, confirmando que sim. Vanessa sentiu e me encarou, cheia de suspeita, mas a máquina já estava funcionando e nos trancava naquele túnel apertado onde só os segredos ecoavam. Depois do exame, eu exagerei ainda mais. Falei que a dor estava se espalhando, que sentia algo estranho na nossa ligação, e o pânico da mamãe só aumentava. Ela ligou para o papai, que entrou em contato com o Instituto de Anomalias Pediátricas para adiar nossa internação. Vanessa respondeu do jeito dela. Começou a hiperventilar durante meus episódios, dizendo que o sofrimento estava afetando os órgãos dela. Virou uma disputa doentia, cada uma tentando superar a outra, enquanto mamãe anotava tudo para os pesquisadores. Naquela noite no hospital, Vanessa só esperou as enfermeiras saírem para vir tirar satisfação comigo. Ela sabia direitinho o que eu estava fazendo. Afinal, foi ela quem me ensinou tudo. Mas também entendia que me expor seria admitir as próprias mentiras. A gente estava presa num jogo de fingimentos, uma enganando a outra. No dia seguinte, a Dra. Lauren apareceu com um batalhão de advogados e especialistas em ética médica. Minha mãe até tentou impedir a entrada deles, mas não teve jeito, porque eles chegaram com uma ordem judicial. Um juiz tinha concedido uma audiência de emergência sobre nossa autonomia médica, depois de receber denúncias de várias fontes. Foi quando a máscara da Vanessa caiu de vez. Ela partiu para cima da Dra. Lauren, acusando de querer matar a gente. Tentou se agarrar ao nosso vínculo, dizendo que sentia os órgãos falhando. Só que, sem o apoio da minha mãe e fora do porão, a encenação dela ficou bem evidente. O pessoal do hospital separou a gente para fazer avaliações individuais. Sem a Vanessa ali vigiando, eu finalmente desabafei. Falei de tudo. Exploração financeira, o confinamento, os remédios para me manter dopada, o plano de me mandar para uma instituição onde eu nunca teria liberdade. Vanessa contou a história dela, dizendo que eu era delirante e perigosa. Mas os advogados já tinham investigado tudo. Eles tinham nossos prontuários, documentos bancários, contratos de pesquisa. Era óbvio que havia um padrão de exploração. A audiência ficou marcada para o dia seguinte. Minha mãe correu para contratar advogados, dizendo que só queria nos proteger de uma separação traumática. Meu pai ficou do lado dela, desviando o olhar de mim. Eles tinham construído toda a vida deles em cima da nossa condição. Sem a gente, o dinheiro simplesmente secava. Naquela noite no hospital, a Vanessa ainda tentou mais uma vez. Esperou as enfermeiras trocarem de turno e se grudou em mim como se fosse a última chance. Sussurrou histórias de cirurgias que deram errado, gêmeos que morreram na mesa, espaços vazios onde antes tínhamos órgãos em comum. Mas eu passei 16 anos aprendendo a diferença entre o teatro dela e a verdade. De novo, sincronizei minha respiração com a dela, senti nossos corações se alinhando naquela sintonia forçada. E aí, de propósito, mudei meu ritmo. Respirei sozinha enquanto ela se esforçava para acompanhar. Na manhã seguinte, o juiz analisou o nosso caso. Vanessa fez o mesmo teatro de sempre, chorando, contando do nosso laço impossível de quebrar. Minha mãe apresentou contratos e pesquisas para mostrar como éramos valiosas, como objeto de estudo. Meu pai falou sobre o trauma da separação, só que eu tinha as gravações da Seba. Ela continuou filmando depois do fim das sessões oficiais do documentário, pegando a Vanessa no flagra, mostrando como ela calculava cada episódio, as ameaças sussurradas no escuro. A Dra. Lauren mostrou provas de que a separação era segura, que a dependência de órgãos era pura invenção da Vanessa. O juiz decidiu rápido. Aos 16 anos, com todas as provas de exploração e prisão, a gente tinha direito de decidir sobre nossos próprios tratamentos médicos. Se eu quisesse me separar e a Vanessa não, o tribunal nomearia representantes independentes para cada uma. O grito da Vanessa ecoou na sala. Dessa vez não foi encenação, era raiva pura, porque ela tinha perdido o controle. Minha mãe tentou se aproximar, mas a segurança barrou. O fim de uma era. O império que eles tinham construído sobre nossos corpos estava ruindo. A equipe da Dra. Lauren assumiu imediatamente a nossa custódia. Fomos levadas para uma unidade especializada em cirurgias de separação. Vanessa resistiu em cada etapa, alternando entre raiva e súplicas. Prometia parar com as manipulações, me dar liberdade, qualquer coisa para manter nosso vínculo. Mas minha decisão já estava tomada desde que decorei a localização da primeira saída, anos atrás. A cirurgia foi marcada para dali a 2 semanas. Tempo suficiente para todos os exames e preparativos. Vanessa teria um quarto só dela, médicos só dela, a chance de viver independente. Na véspera da cirurgia, ela tentou mais uma vez me manipular. Se enroscou em mim como fazíamos quando crianças, antes do dinheiro, das câmeras e do teatro. Sussurrou que estava com medo, que não sabia quem era sem mim.
Por um instante quase acreditei, mas aí senti seus dedos desenhando letras nas nossas costelas. Dessa vez não era um pedido, era uma ameaça. Ela faria eu pagar por essa traição. Mesmo separadas, ia arrumar um jeito de me machucar. Foi ali que a verdadeira Vanessa se mostrou por inteiro. Eu respondi desenhando minha própria mensagem. Eu sei, mas mesmo assim, escolho ser livre. No dia seguinte, a equipe cirúrgica nos preparou. Por que a mamãe agora se preocupa tanto com exames, se sempre fingiu acreditar nas crises da Vanessa todos esses anos? Tem algo estranho nessa mudança, como se ela tivesse mais medo de perder dinheiro de pesquisa do que de algum problema real. Mamãe e papai não puderam entrar, mas eu ouvia o choro da minha mãe no corredor, lamentando as oportunidades que estavam indo embora. O anestesista explicou como seria tudo: separar o fígado, retirar as costelas conectadas, fechar cada corpo do jeito certo. Vanessa ficou completamente calada até a hora de ir pro centro cirúrgico. Quando estavam nos levando, ela segurou minha mão com força de verdade. Por um segundo, vi minha irmã de verdade ali, não a atriz, não a manipuladora. Só a menina que dividiu meu sangue por 16 anos. Mas aí a anestesia bateu, e pela primeira vez na vida senti que estava mesmo me afastando dela. A última coisa que ouvi foram 2 bips diferentes de monitores cardíacos, cada um aprendendo a trabalhar sozinho. Acordei sozinha. Era uma sensação indescritível. Meus próprios limites, minha respiração, meu coração batendo só pra mim. O local da cirurgia doía, mas era uma dor só minha. Ninguém mais sentia. Não tinha mais ritmo pra acompanhar. A doutora Lauren me avaliava de hora em hora. A separação tinha sido perfeita. Vanessa se recuperava em outra ala, com a equipe dela garantindo que os órgãos se adaptassem à nova vida. As duas sobrevivemos, cada uma do seu jeito. Os pedidos da imprensa começaram rápido. Todo mundo queria entrevistar as gêmeas separadas, contar nossa história. Minha mãe ainda tentou negociar direitos exclusivos com os advogados, mas não tinha mais direito nenhum sobre a minha vida. Recusei todas as propostas. Minha liberdade não estava à venda. A fisioterapia foi longa, meses aprendendo a me equilibrar sem o peso da Vanessa, dormir sem o corpo dela do lado, ocupar um espaço só meu, mas cada dia trazia novas descobertas. Eu podia virar sem pedir licença, dormir sem ninguém me vigiando, respirar sem precisar atuar. Vanessa também se recuperou. Pelo menos é o que ouço pelas notícias da doutora Lauren. Pelo jeito, ela abraçou a fama, vendendo a própria versão da nossa história para quem pagasse melhor. A garota que dizia que não sobreviveria sem mim agora brilhava sob os holofotes, finalmente atuando sem a minha resistência silenciosa. 6 meses depois do fim, aluguei meu primeiro apartamento. Um estúdio pequeno, só com o essencial, tudo só meu. O silêncio era um alívio. Acabou o barulho dos monitores, das câmeras, dos dedos desenhando ameaças no escuro. Me matriculei em cursos online, recuperando os estudos que sempre deixei de lado por causa das apresentações. Arrumei um emprego de meio período numa livraria onde ninguém sabia do meu histórico médico e comecei pela primeira vez a construir uma vida só minha. No nosso aniversário de 18 anos, chegou um pacote sem remetente, mas reconheci na hora a letra da Vanessa. Dentro, uma foto nossa de quando éramos crianças, antes do dinheiro, antes das mentiras. 2 meninas, uma só sombra, sorrindo de verdade. Embaixo da foto ela escreveu: "O documentário vai passar no mês que vem. Contei tudo. Minha versão." Joguei a foto fora e troquei de número. Vanessa podia ficar com o palco que sempre quis. Eu tinha algo muito melhor. Uma vida que ninguém assistia, ninguém pagava para ver, e ninguém era dono da minha história além de mim. A doutora Lauren ainda me procurava de vez em quando. A separação virou objeto de estudo, mas ela só falava disso comigo depois de pedir minha autorização. Ela entendia que liberdade é algo precioso para quem nunca pôde escolher. Um dia, enquanto organizava livros no trabalho, uma cliente me reconheceu pelas imagens antigas do documentário e quis saber como eu estava. Respondi com educação e mostrei a seção de autoajuda. Minha história não estava mais à venda. Naquela noite, me olhei no espelho do banheiro, passei o dedo pela cicatriz de onde um dia eu e Vanessa fomos ligadas. Estava sarando bem, se tornando só uma marca fina, quase invisível, sinal de que algumas conexões precisam ser rompidas e que, às vezes, se separar é o maior gesto de amor. 2 anos depois, me formei na faculdade comunitária. Minha mãe mandou um cartão, talvez esperando que eu voltasse a falar com ela agora que o tempo de responder por tudo já tinha passado. Devolvi sem abrir. Vanessa publicou um livro sobre nossas vidas, focando no nosso trauma. Vendeu bem, financiado pelos mesmos institutos de pesquisa que um dia pagaram para nos manter unidas. Ela deu entrevistas, exibiu a própria dor para plateias novas. Eu não assisti nada. Minha vida era tranquila, simples, um cotidiano livre. Eu trabalhava, estudava, fazia amigos que não sabiam nada do meu passado. Namorava alguém que acariciava minhas cicatrizes sem querer saber a história delas. Encontrava felicidade em momentos só meus. Às vezes me pegava respirando no ritmo da Vanessa, a sincronia ainda presa na memória do corpo. Mas então, de propósito, mudava o compasso, escolhendo o meu próprio ritmo. Isso era liberdade. Não era a falta de conexão, mas a possibilidade de respirar sozinha. O documentário ganhou prêmios. O livro virou best-seller. Meus pais começaram a dar palestras sobre os desafios de criar gêmeas siamesas. Todo mundo lucrou com a nossa história, menos eu. E era exatamente isso que eu queria. Às vezes, nas noites silenciosas, me perguntava se a Vanessa se arrependia das farsas, das mentiras, de ter transformado nossa ligação em uma prisão. Mas aí, eu lembrava dos dedos dela desenhando ameaças nas nossas costelas, do sorriso quando jogou meu celular na parede, da crueldade calculada do seu amor. Nunca fomos feitas para ser uma só.
Éramos duas meninas obrigadas a dividir o mesmo espaço, e uma de nós tomou tudo para si. A separação não escolheu nenhuma das duas, só permitiu que enfim existíssemos. Minha cicatriz agora era quase prateada, discreta, só aparecia se você soubesse onde olhar. Às vezes, até esquecia que ela estava ali, vivendo tão inteira em um corpo só, que os anos de ligação pareciam ter sido sonho de outra pessoa. Esse era o presente da liberdade. Não apagar o passado, mas não deixar que ele me definisse mais. Fui construindo minha vida, um suspiro independente de cada vez, cada respiração, uma escolha minha, sem encenação, sem plateia, sem o coração de outra pessoa abafando o meu. Só o ritmo tranquilo de uma vida vivida do meu jeito, finalmente livre. A sala de recuperação parecia grande demais. Continuava procurando o calor da Vanessa e só encontrava os lençóis frios do hospital. Meu corpo pendia para um lado, desnorteado depois de 16 anos dividindo peso. As enfermeiras diziam que era normal, que os músculos iam aprender. A doutora Lauren me visitou naquela tarde, examinou a cicatriz da cirurgia com mãos delicadas. O corte seguia o ponto em que nossas costelas se fundiam, agora fechado com pontos caprichados. Ela explicou como dividiram o nosso fígado, garantindo que as duas partes cresceriam até alcançar o tamanho normal. A cirurgia durou 8 horas. Vanessa se recuperava 2 andares acima. Perguntei se podia vê-la. O rosto da doutora Lauren ficou mais sério antes de dizer que Vanessa havia pedido para não ter contato durante a recuperação. A equipe médica ia respeitar o desejo das duas. Assenti. Entendi. Compartilhamos tudo por 16 anos. Agora era hora de aprender a se curar separada. A fisioterapia começou no dia seguinte. Uma especialista chamada Maria me ensinou os movimentos básicos, mostrando ao meu corpo os novos limites. Ficar de pé sem o contrapeso da Vanessa era estranho. Segurei nas barras paralelas, as pernas tremendo, reaprendendo a encontrar equilíbrio. Maria incentivava cada passo, lembrando que independência se conquista aos poucos. Mamãe apareceu do lado de fora do quarto no 3º dia, espiando pela divisória de vidro. As visitas eram controladas, mas ela ficou ali por horas, com os papéis na mão que não consegui ler da cama. Papai chegou depois. Os dois ficaram me observando como se ainda fossem meus responsáveis. Virei o rosto, preferi contar azulejos no teto até eles irem embora. A assistente social trouxe papéis sobre moradia temporária. Como eu ainda tinha 17 anos, o Estado iria me ajudar na transição. Um apartamento pequeno perto do hospital, móveis básicos, o suficiente para começar. Ela me ajudou a preencher formulários de benefícios que eu nem sabia que existiam. Auxílio alimentação, cobertura médica, cursos profissionalizantes. O cirurgião da Vanessa me visitou no 5º dia. Comentou com cuidado que ela estava se recuperando bem, mas sofrendo para se adaptar. Ela pedia para as enfermeiras checarem meus sinais vitais, convencida de que tinha algo errado com os órgãos dela. Mostraram os monitores, provaram que ela estava bem, independente. Ela não acreditou. Comecei a andar pelos corredores do hospital, ganhando força a cada volta. Os outros pacientes sorriam quando eu passava, alguns percebendo a minha determinação no jeito de caminhar. Um homem que se recuperava de cirurgia no joelho virou meu companheiro de corredor. Não éramos de conversa, só acenávamos um para o outro, cada qual concentrado no próprio desafio de se reconstruir. O diretor do documentário tentou me visitar, mas Marcos ficou na enfermaria com o cinegrafista, dizendo que tinham direito às imagens. A chefe das enfermeiras, uma mulher calejada de ver gente se aproveitando das situações, foi direta. Visita aqui é só para a família. Quando insistiram, ela ameaçou chamar a segurança e eles desistiram, mas deixaram cartões para o caso de eu querer contar minha versão. A fisioterapia passou a incluir tarefas do dia a dia. Aprendi a me vestir sem precisar dividir espaço com outro corpo, a tomar banho sem me preocupar com ângulos ou apertos. Coisas simples, como escovar os dentes, amarrar os sapatos, existir sozinha, pareciam enormes. No 7º dia, a doutora Lauren apareceu com uma pilha de papéis, documentos de procuração médica, garantindo que minha mãe não teria mais poder sobre meus cuidados, além de formulários que transfeririam o seguro de saúde para o meu nome quando eu fizesse 18. Ela pensou em tudo, me dando o respaldo legal para ser independente. Assinei cada folha com atenção, a letra trêmula, mas segura. Nunca mais ninguém assinaria por mim. A nutricionista preparou cardápios para uma só pessoa. Depois de anos dividindo cada refeição, calcular porções para um corpo só era estranho. Pratiquei comer sozinha no quarto, sem seguir o ritmo ou os gostos da Vanessa. Escolher meus próprios alimentos, comer quando queria, era uma liberdade silenciosa. O advogado da minha mãe mandou uma carta via a administração do hospital. Ela contestava a separação, dizia que fomos forçadas. O jurídico do hospital foi rápido na resposta. Nada grita, mãe amorosa, como tratar o corpo das filhas como se fosse um negócio mal resolvido. Mamãe arrumou advogado para tentar desfazer a separação, como se estivesse devolvendo uma torradeira defeituosa. Mas o tribunal já tinha decidido. A cirurgia já estava feita. Não havia mais o que discutir. Comecei a fisioterapia na piscina, onde a água aliviava o peso dos movimentos. A flutuação ajudava meu corpo novo a se equilibrar enquanto eu reaprendia a nadar. Cada braçada era diferente, sem o ritmo da Vanessa ao lado. Fui encontrando meu próprio compasso, devagar no começo, depois mais firme. A assistente social trouxe indicações de emprego em empresas vizinhas, trabalhos simples que eu poderia conciliar com a recuperação. Livrarias, bibliotecas, lugares tranquilos onde eu poderia trabalhar sem ser centro das atenções. Marquei algumas opções,
sonhando com a ideia de ter meu próprio dinheiro, tomar minhas próprias decisões. O psiquiatra da Vanessa quis uma sessão conjunta. Recusei. Foram 16 anos de convivência forçada. Curar, para mim, era aprender a existir separada, até emocionalmente. Ele insistiu. Mandei outro não. 2 semanas depois da cirurgia, fui para o apartamento de transição. Pequeno, mas só meu. Um quarto, um banheiro, uma cozinha onde eu podia cozinhar só para mim. Fiquei parada na porta, sentindo o peso da solidão. Na primeira noite sozinha, não consegui dormir. O silêncio era opressor, sem a respiração da Vanessa. Coloquei ruído branco no celular, testando sons até achar um que não lembrasse ela. O barulho das ondas do mar foi o melhor. Rítmico, mas impessoal. Voltei ao hospital para revisar as consultas e ver minha cicatriz sumir aos poucos. Os exames do fígado estavam ótimos. Meu corpo florescia na nova liberdade. A doutora Lauren sorria a cada novidade, orgulhosa. A gerente da livraria ligou sobre minha candidatura. Havia outros candidatos, mas ela se encantou com a minha letra caprichada e a honestidade ao falar sobre um recomeço. Perguntou se eu podia ir à entrevista. Peguei roupa emprestada do abrigo. Simples, mas limpa. A entrevista foi surreal. Falar de horários, de interesse por livros, de trabalhar no comércio, preocupações normais de um emprego normal. Fui contratada na hora, meio período, com chance de ampliar. Aceitei na mesma hora, agradecida pela chance de ser só mais uma funcionária. De algum jeito, minha mãe descobriu onde eu morava. Deixava pacotes na porta, álbuns de fotos, revistas médicas sobre nosso caso, lembranças que ela achava que me fariam querer voltar. Doei tudo ao brechó, sem abrir. O trabalho virou meu refúgio. Arrumar livros, atender clientes, cuidar do caixa, coisas que ocupavam a cabeça sem exigir máscaras. No trabalho, ninguém sabia do meu passado. Eu era só a nova funcionária quieta, boa de estoque. Me matriculei em aulas online para o GED, estudando o que perdi nos anos de hospital. Matemática foi fácil. Ciências também, depois de tanto ouvir médicos explicando nossa condição. Inglês exigiu mais esforço. Nunca gostei de escrever minha própria história. O apartamento foi ganhando cara de lar. Comprei móveis usados, um de cada vez. Uma mesa para uma pessoa, uma cadeira, uma cama só para mim. Cada compra era uma vitória. Meu pai apareceu na livraria um dia. Andou entre as prateleiras fingindo procurar livros enquanto me observava. Continuei trabalhando, profissional e distante. Ele veio ao caixa com um livro que não queria. Registrei sem comentar. Ele deixou o livro no balcão e saiu. A fisioterapia evoluiu para treinos na academia. Me associei ao YMCA com desconto, malhando entre aposentados e outros reconstruindo a vida. Ninguém prestava atenção, cada um concentrado na própria luta. O documentário foi ao ar, como Vanessa prometeu. Não assisti, mas colegas viram anúncios. Separadas. A história de uma gêmea. Estava nas plataformas, contando o lado da Vanessa. A gerente perguntou se eu queria folga. Preferi trabalhar. Era melhor do que me esconder. Às vezes, clientes me reconheciam do documentário. A maioria era discreta, comprava e ia embora. Alguns puxavam conversa, curiosos sobre meu lado. Aprendi a sorrir educadamente e mudar de assunto para a política de devoluções. Normalmente funcionava. Procurei uma terapeuta pelo posto, não por causa da separação, mas para aprender a tomar decisões pensando em mim, não nos outros. Trabalhamos limites, reconhecer minhas vontades, entender que escolher por mim não era egoísmo. 6 meses depois da cirurgia, senti que estava pronta para encarar a prova do GED. O centro de testes era silencioso, cheio de gente em busca de uma segunda chance. Fiz cada parte com calma, aproveitando tudo que tinha aprendido com anos ouvindo conversas médicas e o estudo recente. O resultado saiu 2 semanas depois. Passei com notas excelentes. Entrar na faculdade comunitária abriu portas que eu nem imaginava. Me matriculei nas matérias básicas, sem saber ainda qual rumo seguir, mas empolgada para aprender. O campus era pequeno, fácil de me localizar. Descobri cantinhos sossegados para estudar entre as aulas e o trabalho. Minha mãe conseguiu meu endereço pela administração e mandou uma carta oferecendo pagar meus estudos. Devolvi o cheque junto com um bilhete. Vou me virar sozinha. O auxílio e o salário da livraria já seriam suficientes. Foi na aula de biologia que conheci Sara. Ela estava voltando a estudar depois de criar os filhos, insegura por ser mais velha que a maioria. A gente se tornou parceira de estudos, ligadas pelo respeito mútuo por recomeços. Nunca perguntei sobre o passado dela. Ela nunca perguntou sobre o meu. A cicatriz foi sumindo, virou só uma linha prateada discreta na costela. Às vezes eu até esquecia que existia, até me olhar no espelho. Era uma marca de onde estive, mas já não definia para onde eu ia. Vanessa lançou o livro como tinha prometido. Vi o livro em vitrines de livrarias concorrentes, com o rosto dela sorrindo na capa. O subtítulo era Uma História de Perda e Sobrevivência. Fiquei pensando se ela encontrou alguma paz na versão dela dos fatos. Minha rotina entrou no automático. Trabalho, faculdade, estudo, sono. Um ritmo tranquilo, escolhido por mim. Sem câmeras, sem holofotes, sem outra respiração misturada à minha. Só o progresso dos dias, construindo um futuro que eu mesma escrevia. No nosso aniversário de 18 anos, resolvi me dar de presente um jantar num restaurante pequeno. Mesa para uma, pertinho da janela. Pedi o que quis, comi no meu tempo. Fui embora quando senti vontade. O garçom nem imaginava que era meu aniversário. Eu não precisava que ninguém soubesse. A celebração estava só na escolha. Me formei com um diploma técnico em biblioteconomia. A cerimônia foi simples, cheia de gente que lutou para estar ali. Sara comemorou quando atravessei o palco. Ganhei uma amiga que me conheceu de verdade, só como eu mesma.
A universidade aceitou minha transferência. O auxílio estudantil cobria quase tudo. Ia continuar trabalhando na livraria, agora com um caminho claro pela frente. Trabalhar em biblioteca era a minha cara. Silêncio, organização, ajudar sem precisar fingir. Me mudei para um apartamento maiorzinho, perto do campus. Continuava de um quarto só, mas agora cabiam mais livros e uma mesa de verdade. Montei os móveis sozinha, lendo o manual, usando ferramentas que aprendi a manusear. Os convites para participar de pesquisas médicas pararam de chegar. Sem as duas gêmeas, não tínhamos mais valor para os estudos. A fonte de renda da minha mãe secou. Ouvi por aí que a equipe dela foi reduzida, que meu pai voltou ao trabalho normal. Consequências que não eram mais problema meu. Doutora Lauren se aposentou, mas todo ano mandava um cartão no aniversário da cirurgia. Eram mensagens curtas. Estou pensando em você. Espero que esteja bem. Tenho orgulho do seu caminho. Guardei todos. Lembrança de que alguém acreditou que eu merecia liberdade. Saí algumas vezes, às vezes café com colegas, às vezes jantar com o pessoal do trabalho. Nada sério, só para treinar como era ser parte de um casal por escolha. Quando finalmente conheci alguém em quem confiei para dividir minha história, essa pessoa ouviu sem julgar, tocou minha cicatriz com carinho e soube entender que algumas histórias eram só minhas para contar. Vanessa aparecia de vez em quando na TV, divulgando projetos ligados ao nosso passado. Eu via de relance em alguma sala de espera ou vitrine, mas nunca procurei saber mais. Ela seguiu o caminho dela, eu segui o meu. Nossas vidas não precisavam mais se cruzar. Meu orientador sugeriu a pós-graduação, falou de cursos que poderiam me levar a cargos especializados. Pesquisei com calma, escolhendo só programas bem longe de onde cresci, lugares onde nossa história ninguém conhecia. A carta de aceitação chegou numa terça-feira. Bolsa integral para um mestrado a 3 estados de distância. Recebi a notícia em silêncio, sentindo o peso das novas possibilidades. Depois liguei para a Sarah, que gritou de empolgação e até assustou os filhos. Fazer as malas foi fácil. Aprendi a viver com pouco, só o que me servia agora. Livros, roupas para uma pessoa, fotos dos anos recentes, nada do que veio antes. Aquela menina de meia sombra podia finalmente descansar. A viagem até a pós levou 2 dias. Parei quando quis, comi quando senti fome, escolhi as músicas que gostava. Liberdades simples, mas que ainda pareciam enormes. A estrada se abria à minha frente, me levando para lugares onde a Vanessa nunca esteve. Desfiz as malas no novo apartamento, ajeitando minhas coisas num espaço que era só meu. Amanhã seria o dia da orientação, rostos novos, recomeço de verdade. Hoje sentei na janela, respirando no meu tempo, existindo inteira na minha própria pele. A cicatriz quase desapareceu. Às vezes preciso procurar para ver, aquela linha discreta marcando onde minha história se separou da dela. Mas eu sei que está ali. Me lembra que certos laços precisam se romper, que amar às vezes é deixar ir, que a liberdade vale cada passo difícil longe do que disseram que eu deveria ser. Abri o notebook e comecei a escrever. Não a nossa história, nem a dela, só a minha. Uma palavra de cada vez, um suspiro de cada vez. Uma vida finalmente vivida, inteira, por mim mesma. Obrigada por estar junto nessa busca por sentido. Foi, sem dúvida, uma jornada e tanto. Até a próxima. Curta o vídeo. Isso ajuda mais do que você imagina.